Queridos irmãos, irmãs e amigos, graça e paz. Há um relato bíblico que gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, fazendo uma breve reflexão. E o texto está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 22, dos versículos 54 até o versículo 62. O que se encontra nesse texto? A passagem bíblica nos conta o momento em que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Pedro deixa escapar a oportunidade de fazer aquilo que ele dizia para Jesus que ele faria se Jesus fosse preso ou fosse morto. Ele estaria pronto tanto para morrer quanto para ser preso com Jesus. Quando Jesus então é preso, ele foge e começa a seguir Jesus de longe. Lucas vai nos mostrar isso, que a palavra que Jesus dera a ele, se você voltar à Bíblia e ver o versículo 34, você vai ver que Pedro é avisado por Jesus que esse momento ia chegar, o momento em que ele seria preso e Pedro o negaria. E Pedro fez isso. Jesus então ele é levado para a casa do sumo sacerdote e ali então começam a interrogá-lo e Pedro então se achega seguindo de longe, não querendo ser comprometido, né? Ser reconhecido como alguém que tinha comprometimento com Jesus. E então ele nega que conhece a Jesus, ele nega que andou com Jesus, ele nega que era da Galileia, como Jesus também era. Então aquele Pedro autossuficiente, aquele Pedro corajoso, aquele Pedro destemido, desaparece nesse momento. E surge então um Pedro acovardado, um Pedro medroso, um Pedro mentiroso, um Pedro com medo de morrer e um Pedro que seguia o seu mestre de longe. Pedro andou com Jesus durante 3 anos e na hora em que Jesus foi preso, Pedro então seguia Jesus de longe, sem querer se comprometer, com medo de morrer, com medo de ser preso. Então, como eu disse, aquele Pedro cheio de coragem desaparece. Nós vemos isso no versículo 54, né? Quando Lucas afirma que Pedro seguia Jesus de longe. Aquele mesmo Pedro, né, que disse que estava pronto para morrer, para ser preso com Jesus, que ele dizia sempre: olha, eu não sei os outros, mas eu não, Senhor, o Senhor pode contar comigo até o fim. E esse Pedro nega que conhecia Jesus, nega que era discípulo do Mestre, nega que andou com ele, nega que aprendeu com ele, nega que viu seus milagres, nega que foi escolhido por Jesus e começa a segui-lo de longe como alguém que não conhecia Jesus. E Pedro conhecia muito ao Senhor Jesus. Durante 3 anos ele teve um discipulado intenso com o Mestre, mas naquele momento ele fraquejou. E nós conhecemos o texto, né? Pedro está lá no pátio da casa do sumo sacerdote e ele é inquirido por algumas pessoas, ele fala que não conhece, que não andou, ele nega que conhecia Jesus e o galo então cantou. E ele então se lembrou do aviso que Jesus tinha dado a ele: olha, você vai me negar.
E o sinal será que o galo vai cantar quando você negar pela terceira vez que me conhece. E o galo cantou, irmãos. O galo cantou e Pedro então reconheceu que ele não era aquilo que ele pensava ser. Que ele era fraco, que ele era covarde, que ele era pecador, que ele era medroso. E demonstrou isso seguindo Jesus de longe e negando a Jesus por 3 vezes. E o galo então cantou. Queria trazer isso para nós, antes de entrar numa reflexão que eu gostaria de trazer nesse momento. Eu queria dizer que o galo ainda continua cantando. Graças a Deus por isso. O galo ainda continua cantando para cada um de nós. Naqueles momentos que fraquejamos, naqueles momentos que escorregamos, naqueles momentos em que parece que falta fé, o galo canta. E o galo canta hoje através do Espírito Santo que habita em nós. O Senhor nos leva ao reconhecimento. Nós somos levados a olhar para a nossa consciência. E aí o galo está cantando. Graças a Deus, irmãos, que o galo ainda canta. E você pode então reconhecer que você precisa de Jesus. Que você está seguindo Jesus de longe, talvez, como Pedro. Negando, seguindo de longe. E o galo cantando. Jesus tentando despertar você. Jesus tentando alertar você. Então, queridos, diante desse relato bíblico que todos nós conhecemos, eu quero trazer 2 reflexões para a nossa vida hoje. O que nós podemos tirar desse episódio bíblico como reflexão, como ensinamento para nós? E eu quero compartilhar então 2 reflexões. Existem outras, é lógico, mas eu gostaria de trazer 2 reflexões para nós nesse momento. E a primeira reflexão que eu gostaria de fazer, irmãos, é que, como discípulos de Jesus, nós não devemos agir como Pedro, ou seja, seguir Jesus de longe. Quanto mais longe de Jesus nós estivermos, mais suscetíveis ao pecado, ao erro, à queda, à fraqueza, nós estaremos. Então, queridos, Pedro é um exemplo para nós que não devemos seguir Jesus de longe. Devemos nos comprometer com Ele. Devemos segui-lo, devemos amá-lo, devemos adorá-lo e reconhecer que não podemos viver sem Ele. Então, queridos, como discípulos de Jesus, não devemos agir como Pedro, seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe evidencia uma vida cristã descomprometida com o reino de Deus. Um discípulo de Jesus que o segue à distância não tem nenhum comprometimento com o reino. Isso é triste, mas é a realidade para muitas pessoas. Seguir Jesus de longe evidencia uma vida cristã longe de Deus. Porque se você está longe, está seguindo de longe Jesus, Jesus é Deus, você está longe de Deus. E aí não é bom andar longe de Deus, porque, como eu disse, nós vamos ser presa fácil para esse mundo, para o diabo, para o pecado, para a carne, porque nós somos fracos. Nós precisamos totalmente do amparo, de andar com Jesus lado a lado. Seguir Jesus de longe evidencia também uma vida cristã vazia dos valores do reino de Deus. Ou seja, nós começamos a relativizar os valores do reino, porque nós estamos longe.
estamos distantes dos valores do reino do Senhor. E a gente então começa a relativizar esses valores, os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. Quando seguimos de longe, isso acontece conosco. Seguir Jesus de longe, irmãos, evidencia uma vida cristã comprometida com os valores desse mundo. Como eu disse, a gente começa a relativizar o reino de Deus e começa então a valorizar, a se comprometer com os valores desse mundo. Isso é lógico, né? Se você anda longe de Deus, você não vai ter em sua vida os valores do reino. Você vai relativizar todos os valores do reino do Senhor. E você vai, então, se quedar para os valores do reino deste mundo, com os valores desse mundo. Essa é a primeira reflexão que eu gostaria de fazer comigo e com você. Né? Será que estamos seguindo Jesus de longe? Será que temos sido um seguidor de Jesus à distância, um discípulo à distância? Para nós refletirmos sobre isso. A segunda reflexão que quero compartilhar com os irmãos, baseada nesse episódio bíblico, é que, independentemente do meu e do seu pecado, Jesus nunca tira seu olhar de nós. Graças a Deus, glórias a Deus, aleluia por isso. Independentemente do meu e do seu pecado, o olhar de Jesus está fixo sobre nós. Aquele mesmo olhar que olhou para Pedro. Pedro poderia até pensar, possivelmente ele pensou, que o olhar de Jesus o estava incriminando, o estava condenando. Mas aquele olhar não era esse tipo de olhar. Porque Jesus não nos olha com olhar de condenação, com olhar de repulsa. Pelo contrário, irmãos, seus olhos estão fixos em nós e o seu olhar eterno traz ternura. O seu olhar transborda de amor indizível. É um olhar amoroso. Quando ele olha para Pedro, ele não olha criticando. O seu olhar não tem juízo. O seu olhar tem ternura. É um olhar que transborda de amor. E assim ele age conosco. E assim ele age com cada um de nós, comigo e com você, porque ele nos conhece. Como ele conhecia Pedro, ele conhece a cada um de nós. Ele sabe que nós somos fracos, covardes, mentirosos muitas vezes. Então ele olha para nós, não com condenação. Ele olha para nós com ternura, ele olha para nós transbordando de amor, ele olha para nós também cheio de graça e de misericórdia. O seu olhar é um olhar gracioso. O seu olhar é um olhar misericordioso. É um olhar que tem a intenção de restaurar, não de destruir. Independentemente do meu e do seu pecado. Esse é o Jesus que nós amamos. O seu olhar também é cheio de perdão. O olhar de Jesus é perdoador. Quando ele olha para Pedro, ele já olha com perdão. E ele já sabia que iria restaurar aquele homem, aquele discípulo que andou com ele por cerca de 3 anos e meio. O seu olhar, o olhar de Jesus traz cura para as nossas vidas. É um olhar terapêutico, é um olhar que traz cura para as nossas feridas, cura da nossa alma, e é também um olhar que gera em nós arrependimento. Aquele olhar de Jesus tocou lá no fundo do coração de Pedro. E a Bíblia vai dizer que ele saiu dali e chorou amargamente. Ele chorou com a sua alma foi
chegou às lágrimas diante do olhar de Jesus. Ele então percebe que ele precisava se arrepender. Mas o olhar de Jesus também, irmãos, ele gera vida. Ele não gera morte. O olhar de Jesus gera vida. O olhar dos homens pode gerar morte, mas o olhar de Jesus sempre gera vida. E o seu olhar nos traz de volta para perto dele. Pedro estava andando longe, seguindo de longe, e aquele olhar aproximou aqueles dois homens. Um olhar que queria trazê-lo de volta, queria trazê-lo para perto. Portanto, queridos, eu não quero dar ênfase na atitude de Pedro, porque a atitude de Pedro nós conhecemos, porque nós somos iguais a ele. Nós agimos igual ele agiu. Nós somos Pedros que estamos negando a Jesus em vários momentos da nossa vida, com as nossas atitudes. Então eu não quero dar ênfase em Pedro. Eu quero focar no amor de Jesus por todos nós, nessa reflexão. O meu objetivo é focar no amor de Jesus. Eu não sei como você se encontra hoje. Só sei que não importa o lugar, o momento, a situação em que você se encontra. Jesus te ama e tem amor e perdão suficientes para te trazer de volta para Ele. É nisso que eu quero focar. No amor de Jesus que traz de volta, no amor de Jesus que perdoa, no amor de Jesus que restaura. Então, independentemente do momento em que você se encontre, do lugar que você se encontre, da situação que você esteja vivendo, eu quero dizer que Jesus te ama. Ele não está olhando para você com um olhar de crítica, com um olhar destruidor. Ele está olhando para você com ternura, com amor, com perdão, querendo trazer você de volta para perto dele. E após todo esse episódio, Jesus é morto. E ao terceiro dia, então, ele ressuscita. Nós falamos isso há poucos dias, na Páscoa. Jesus ressuscita. E as mulheres vão lá para cuidarem do corpo de Jesus. E elas veem que o sepulcro está aberto, que não há ninguém lá dentro, mas elas percebem que há um jovem vestido de branco, cheio de luz. E aquele jovem, que era um anjo do Senhor, diz para elas: olha, vocês estão procurando a Jesus dentre os mortos, ele não está mais morto, ele ressuscitou, ele vive. E aquele jovem, esse anjo que apareceu às mulheres, manda um recado para os seus discípulos, para os discípulos de Jesus. Diz para aquela mulher: olha, avisem os meus discípulos que eu vou para Galiléia, lá no lugar do começo. E nós vamos recomeçar de lá. Então avisem ele que eu estou indo para lá e que eles então me esperem lá. Mas o anjo faz uma ressalva na sua palavra. Ele diz o seguinte: olha, não se esqueçam de avisar a Pedro. Pedro não pode faltar a esse encontro. Essa ênfase é dada por Lucas, que Pedro deveria estar naquele encontro. Melhor dizendo, esse encontro, essa ênfase é dada por Marcos, que Jesus queria encontrar com Pedro e com todos os outros discípulos. Jesus então restaura aquele homem, restaura aquele discípulo. Lá no Evangelho de João, capítulo 21, nós vemos a restauração de Pedro. Quando Jesus pergunta para ele 3 vezes: tu me amas, Pedro? Tu me amas? Tu me amas? E Pedro responde: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor.
Tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus então restaura aquele discípulo e o traz de volta e faz dele uma coluna da igreja do primeiro século. Aquele Pedro foi usado tremendamente por Deus no início da igreja, como um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de coragem. Então, queridos, assim como Jesus levou a Pedro lá no início de tudo, lá na Galileia, para um recomeço, Jesus quer nos trazer também ao início de tudo, onde tudo começou, para restaurar a mim e para restaurar você. A Bíblia vai dizer, olha, lembra de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Lá em Apocalipse, Jesus falando à igreja de Éfeso. Então, como eu disse, eu quero focar nesse amor perdoador, restaurador, que Jesus tem por cada um de nós. Que Ele nos abençoe poderosamente. Com Jesus sempre há uma segunda oportunidade, irmãos. Com Jesus sempre há uma segunda chance. Na verdade, com Jesus há muitas oportunidades, há muitas chances. Porque o seu olhar é misericordioso. O seu amor é indizível. Ele nos ama com amor eterno, ao ponto de ter ido à cruz por nós, derramar o seu sangue, para que eu e você não andássemos mais longe de Deus, para que fôssemos reconciliados com o Senhor. Então, volte ao início de tudo. Se você precisa voltar, essa palavra não é de acusação, porque eu sou como você. Nós somos todos iguais. Mas eu quero focar no amor. Que Jesus olhe para você nesta hora, com amor, com misericórdia. Que você perceba ternura em seu olhar. Que você se arrependa e volte ao Senhor. Porque Ele está de braços abertos, esperando a cada um de nós. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Em nome de Jesus. Amém.